Olá, irmãs! Eu saúdo cada uma de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bom, meu nome é Miriam Anita, hoje é dia 22 de maio de 2020, é um sábado. E eu estou aqui para compartilhar com as irmãs aquilo que eu entendi a respeito do texto que eu vou ler do Manancial. Sempre lembrando que o texto não é meu, o texto pertence a uma publicação de meditações diárias chamada Manancial, que pertence à União Feminina Missionária Batista do Brasil. Amém? Então vamos iniciar orando. Pai, nós te damos graças pela oportunidade de estarmos aqui. Te damos graças porque essas pequenas meditações têm unido tantas pessoas que eu não conhecia e agora posso conhecer, e que nós temos essa oportunidade de compartilhar. Que nós possamos crescer juntas no Evangelho de Cristo. Obrigada por tudo, Pai. Perdoa as coisas que fazemos erradas e dirige-nos. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, hoje o nosso manancial, quem escreveu foi a irmã Úrsula Lopes. E o texto está lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 19 ao 26, porque nós vamos tratar hoje de memória com lembrança. Então eu vou ler o texto de Lamentações para as irmãs, tá bom? Então, inicia assim. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me disso, bem disso. E a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Bem legal, né, irmãs? Então, o livro de Lamentações foi escrito por Jeremias, né? E, na verdade, ele começa meio tristonho, né? Mas depois, logo, ele resgata isso e diz que a importância a gente trazer a lembrança aquilo que nos dá esperança. O versículo que a irmã Úrsula Lopes escolheu para ser o versículo-chave é o número 21. E diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Bem, irmãs, vamos iniciar contando a historinha de um senhor idoso. E essa historinha aconteceu bem antes da pandemia. Era no tempo em que as pessoas podiam se visitar. E o nosso senhor idoso, o senhor Hélio, ele estava nos afazeres logo pela manhã, bem cedinho, fazendo coisinhas rápidas, porque ele tinha que sair, e ele se acidentou. Quebrou um copo e fez um grande corte na mão, e aquilo não parava de sangrar, e ele não teve outro jeito senão procurar os serviços médicos. E lá foi ele, o senhor Hélio, para o pronto-socorro. E lá ficou aguardando ali na sala de espera, olhava para o relógio e o tempo ia passando e tinham muitos idosos na frente dele. Era urgente para ele, mas não era o caso mais grave naquele pronto-socorro. E ele foi ficando preocupado e desesperado. E ele ia toda hora na recepção, por favor, aí, a minha ficha, o senhor Hélio, tá perto? Aí a atendente falava, o senhor vai ter que ter um pouco mais de paciência e aguardar. E ele retornava a sentar no lugar dele. Chegou uma hora que ele ficou muito, muito desesperado, porque a hora estava passando, e ele bateu no consultório do doutor e falou, doutor, eu tô muito preocupado, eu posso falar com o senhor? O médico falou, sim, o que está acontecendo? O senhor está sentindo muita dor? O que é? Não, eu imagino que eu vou precisar dar uma sutura aqui neste corte. Mas não é isso que me preocupa.
o que está me preocupando é o passar das horas, porque eu tenho um compromisso inadiável. Aí o médico disse: o que é que está acontecendo? O que é que o senhor tem de tão importante para fazer? Ele falou: eu preciso ir tomar café com a minha esposa. Eu faço isso todas as manhãs e é urgente, eu preciso ir, não posso deixar de ir. Aí o médico disse: mas onde a sua esposa está? Por que ela não está aqui com o senhor? Ele disse: é porque ela reside numa casa de repouso. Aí o médico falou: ah, é? Numa casa de repouso? E o senhor mora sozinho? Ele falou: isso mesmo, eu moro sozinho e todas as manhãs eu vou até a casa do repouso e tomo café com ela. Aí o médico falou: olha, senhor Hélio, não é tão urgente assim o seu caso. Então eu sugiro que o senhor faça o seguinte: ligue lá para a casa de repouso, peça para falar com a sua esposa e diga a ela que o senhor vai se atrasar. Aí o senhor Hélio disse: não vai ser possível. Aí o médico falou: mas por que ela não atende telefone? Existe alguma limitação? Aí o senhor Hélio falou: sabe o que é, doutor? É que a minha esposa, ela não sabe quem eu sou. Faz 5 anos que ela não me reconhece. Aí o médico achou aquilo muito engraçado. Falou: mas senhor Hélio, se ela não reconhece o senhor, que diferença faz se o senhor se atrasar? Ela não sabe mesmo. Aí o senhor Hélio olhou docemente para os olhos daquele doutor e falou: vou lhe explicar. Eu tenho da minha esposa as melhores lembranças. Eu me lembro cada gentileza, cada gesto de amor, cada coisa boa que vivemos juntos em todos esses 60 anos de casados. Eu trago esta lembrança comigo a cada instante e nunca perco a esperança. Aí o médico falou: mas senhor Hélio, ela não sabe quem o senhor é. Ele falou: eu sei que ela não sabe, mas eu sei muito bem quem ela é. Bem, irmãs, então é isso. A gente está falando aqui de memórias com esperança. Então, a nossa irmã Úrsula Lopes diz que algumas pessoas elas são dotadas com uma memória invejável. Ela lembra o nome das pessoas, de lugares, de datas, coisas que fizeram parte da sua vida há décadas. Lembram de tudo. Por quê? Porque a memória ocupa um lugar específico em nosso cérebro. E existem estudos que indicam métodos para a gente melhorar as nossas condições mentais, principalmente para as pessoas mais idosas que podem sofrer de Alzheimer. Você já ouviu falar? Fazer coisas novas, aprender uma língua, escovar o dente com a outra mão, enfim, fazer coisas que você nunca fez para ativar o cérebro? Pois é, são essas coisas que as pessoas indicam, os cientistas, para que a gente possa ter sempre o nosso cérebro em funcionamento. Mas, na verdade, o que nos toca emocionalmente é o que mais prontamente nos vem à memória. Inclusive, irmãs, eu conheço uma pessoa que trabalha com música, ela ensina instrumentos musicais. E ela diz que as pessoas que têm Alzheimer, elas não esquecem as músicas que cantaram na infância, elas não esquecem os louvores, se elas eram evangélicas. Por quê? Porque aquilo emocionalmente as tocou. Então, Jeremias aqui, nesse texto que a gente leu de Lamentações, ele está exercitando a sua memória emocional. Ele começa escrevendo sobre tudo de ruim que aconteceu, sobre a amargura, sobre tudo de ruim que ele viveu lá nos tempos da Babilônia, como era triste. Mas aí, ele começa a descrever que por causa do grande amor do Senhor, o povo não foi destruído. Então, o povo não foi destruído totalmente porque o Senhor teve misericórdia.
Então ele disse que a misericórdia do Senhor, cada uma delas, cada uma das misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada dia que nasce, o Senhor tem mais novas misericórdias para nós. E ele conta que o Senhor é tão bondoso que todos aqueles que nele esperam alcançam salvação. Inclusive, eu quero dizer para você agora, se você ainda não disse sim para Jesus Cristo, a hora é agora. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Bom, nossa fé em Deus e em Jesus Cristo, bem como o consolo do Espírito Santo, porque cremos no Deus Trino, ela nos anima a prosseguir, a seguir em frente. A gente tem que esquecer toda a vida do pecado, dos insucessos, das injustiças sofridas e recordar sempre o amor de Deus e o sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz. Eu sempre digo para as pessoas que a nossa vida de pecado, ela deve ser como quando a gente usa um retrovisor. Já usaram um retrovisor? Então, você olha no retrovisor e vê as coisas que ficaram para trás. Mas estas coisas te direcionam para a frente, para que você não erre. E assim como o pecado, ele ficou para trás, mas nós temos que tomar uma reta com Jesus Cristo que não nos faça bater, colidir novamente com coisas ruins, coisas que não agradam ao Senhor. Então a gente tem que ter a atitude do apóstolo Paulo, esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão adiante, até alcançar o prêmio do chamado celestial em Jesus Cristo. Está lá em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Então o apóstolo Paulo nos recomenda que a gente siga sempre em frente, com foco em Jesus Cristo, para que nós possamos alcançar o prêmio celestial. Amém? Isso, essa nossa meditação de hoje é muito valiosa, porque nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, de solidão, falta de dinheiro, falta de saúde, falta de compreensão, onde os políticos brigam, onde não há leito nos hospitais suficientes para todos, onde tantas pessoas estão enlutadas, onde tanto sofrimento acontece, a violência infantil aumenta, enfim. Nós temos que estar focados com a memória, com esperança, focados naquilo que pode nos trazer esperança, lembrando-nos que as misericórdias do Senhor, a cada manhã, elas se renovam. Amém? Bem, o nosso manancial termina assim, que apesar das tristezas dessa vida, precisamos prosseguir com esperança, recordando sempre o amor de Deus por nós. Isso é maravilhoso, né, irmãs? Bem, eu me despeço como todos os dias, deixando um abraço fraternal para as irmãs, um abraço de ursa e usando a nossa palavra de ordem, que é saudades.